E vamos agora para a seção 3, Juventude, Escola e seus currículos. No próximo capítulo nós temos os jovens, seu direito a se saber e o currículo. O texto começa com a seguinte citação: mais uma vez, os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos como problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu posto no cosmos, e se inquietam por saber mais e mais. Estará, aliás, no reconhecimento de seu pouco saber de si, uma das razões dessa procura. O interessante é que Paulo Freire sempre traz essa perspectiva de a gente, como diria Sócrates, assumir a própria ignorância, né? Paulo Freire, em muitos momentos, traz que a gente deve assumir a nossa pequenez, né? Assumindo que nós somos pequenos, isso faz com que a gente esteja mais aberto para crescer. Daí a importância de se saber, de se conhecer, saber o que já sabe, para depois assumir a ignorância e ficar aberto para saber cada vez mais. Por isso que aqui, no início desse texto, a gente tem a importância do se saber, né? Pensar nos currículos do ensino médio, dando centralidade ao direito dos jovens educandos a se saber, se conhecer. Ao final desta aula, trago para vocês um trecho de uma palestra de Paulo Freire, na qual ele nos traz uma passagem, né, que mostra exatamente este se conhecer, né, um aspecto que ele não conhecia em si próprio. É interessante e também é um pouco engraçada esta passagem que ele nos traz. Ao fim da aula, vocês verão esse trecho. Então, pessoal, no próximo item, nós temos o direito a se saber. E abordado aqui, que conhecimentos são esses, né? Obviamente, nós temos essa dramaticidade da vida dos jovens e dos adultos. O público-alvo desse texto serão os jovens e os jovens adultos, né? Eles devem ser vistos também como os outros. E o interessante é que os jovens da escola pública que vêm da periferia são vistos como os outros, né? E os jovens adultos, né? Os estudantes da educação de jovens e adultos, a gente poderia até dizer que eles seriam os outros dos outros, né? Esses jovens trazem experiências sociais, raciais, de gênero, de trabalho e de sobrevivência que são dramáticas, de percursos escolares tensos. Trazem às escolas histórias de luta por direitos ao trabalho, à moradia, a um viver digno e justo. Então, como garantir o direito a se saber? Que currículos devemos elaborar para garantir a esses outros jovens adultos o direito a se saber de si no mundo? E aqui nós temos também a importância de atrelar esse conhecimento de si aos conteúdos presentes em cada área. Uma vez que as experiências humanas mais dramáticas sempre estiveram na raiz da produção do conhecimento. Então, é como se fosse aqui uma defesa da abordagem desse se saber dentro dos conteúdos curriculares. E sempre considerando que professores e alunos são produtores de conhecimentos. Por isso, pessoal, que na produção dos currículos é importante considerar o conhecimento desses sujeitos. E como nós temos uma realidade que está em constante mudança, consequentemente, esses currículos têm de se renovar constantemente. E a renovação dos currículos envolve a abordagem de novos conhecimentos
e também de conhecimentos que são advindos das experiências dos sujeitos, sejam esses sujeitos os professores ou mesmo os alunos. E como esses sujeitos estão em constante transformação, uma vez que a própria sociedade também está em constante transformação, esse currículo vai sempre precisar dessa renovação. Por isso, pessoal, que o currículo não deve ser visto como algo estático. Agora, é claro, quando a gente traz essa abordagem dos conhecimentos que esses sujeitos nos trazem, isso de modo algum é deixar de lado os conteúdos das disciplinas, né? Isso muitas vezes é fruto de um discurso extremista, né? Que traz a perspectiva de deixar o conhecimento desses outros apagado, né? Deixar de lado. Então, quando há essas propostas de se escutar o outro, né, de abordar a diversidade, muitas vezes discursos extremistas vêm, né, com esse tema de que os conteúdos curriculares estão sendo deixados de lado, que o aspecto científico não está sendo mais abordado, e a gente sabe que não é nada disso, né? Então, é importante que haja esse direito a se entender nessas relações de classe, onde nós encontramos padrões de poder, de trabalho, de apropriação e expropriação da terra, do solo, da renda pública, sobretudo no atual momento em que nós estamos vivendo. Então, é importante abordar assuntos de maneira crítica, né, como esses assuntos. No próximo item, nós temos o direito aos saberes sobre a condição juvenil, né? Como esses jovens são pensados? A gente deve levar em conta as suas próprias experiências, uma vez que eles levam experiências sociais da especificidade de sua condição juvenil. E claro, para trabalhar com essas experiências, para lidar com essas experiências, são necessários conhecimentos aprofundados, né? Conhecer as situações de fragilização social, de pobreza, de condenados a lugares a um precarizado sobreviver, as vivências da injusta distribuição de oportunidades, de expectativas de direito à alimentação, à escola, ao trabalho, a constituição de uma família, de uma moradia, como essas experiências tão específicas do viver à juventude deverão ser incorporadas nos currículos. Então, como fazer isso? E no direito aos saberes do trabalho, a gente tem que as experiências sociais mais determinantes dos jovens adultos que vão chegando ao ensino médio, sobretudo no ensino médio noturno, né, são as suas vivências do trabalho e de pertencimento a coletivos. Nós temos um contexto de uma entrada precoce no mundo do trabalho. Então, cada vez mais a gente encontra aí, jovens, né, que entram precocemente nesse mundo do trabalho. E, infelizmente, aqueles que conseguem, né, conseguem, em sua grande maioria, trabalhos precários, trabalhos instáveis, né? Isso também é fruto desse mundo da terceirização. E claro, tudo isso, pessoal, tudo o que a entrada precoce no mundo do trabalho acaba acarretando, né? O que isso acarreta, merece ser destacado nesses currículos. E justamente falando dessa empregabilidade, né, vem o trecho ao qual eu já fiz referência, né? Esses jovens têm mais dificuldade de acesso ao trabalho e mais probabilidades de saída dos empregos. Então, a escola ainda não se mostra como uma garantia de empregabilidade. Temos o direito de enganar esses jovens com esse discurso de que a escola garante a empregabilidade?
garantir pelo menos os conhecimentos de maneira sistematizada nos currículos será uma forma de fortalecê-los em suas resistências e em suas múltiplas ações e movimentos por dignidade, justiça, igualdade e equidade, enfim, por outras relações de trabalho. Esses jovens trabalhadores não têm direito a estudos aprofundados sobre a história do movimento operário, a história de lutas pelos direitos do trabalho ou a história dos trabalhadores sem terra. Aqui nós temos alguns caminhos, né, para começar esse processo de mudança. Não há como negar que a gente vive um momento, né, onde muitas vezes pensar criticamente está sendo visto como algo ruim, né? Quando a gente fala devemos levar os alunos a pensarem criticamente, né? Está começando a veicular esse discurso de que isso é algo ruim, né? Pensar criticamente, né? Há, nesse atual momento, uma espécie de crítica aos intelectuais. A própria educação formal, a escola, cada vez mais é dada uma atenção especial a discursos como os que são veiculados por Olavo de Carvalho. Agora toda a classe operária está alfabetizada, mas vamos ver o que eles estão lendo. Então era fotonovela, era livrinho de pornografia, então criou-se um novo analfabetismo. E no Brasil, alfabetizar as pessoas é dar a eles esse novo analfabetismo. Quer dizer, isso foi observado na Inglaterra, 70 anos atrás, os caras imediatamente botaram a mão na cabeça e viram que tinham que tomar providência. No Brasil, a melhor maneira de garantir que o sujeito vai permanecer em culto é mandá-lo para a escola, porra. Sobretudo para a universidade. E outro ponto importante é ver esses indivíduos, né, ver esses outros como trabalhadores. Isso vai reconfigurar o ensino médio. Até porque a chegada desses jovens adultos acaba redefinindo esse caráter propedêutico do ensino médio, esse caráter de preparar para uma etapa posterior que o ensino médio já tem. Então, no lugar de ter esse enfoque propedêutico, né, preparar para o ensino superior, ele passa a ter outro enfoque, preparar para o trabalho. Então, essa concepção etapista, propedêutica, que é tão característica do sistema escolar, vai adquirindo conotações específicas nessa etapa do ensino médio, principalmente no que diz respeito à educação de jovens e adultos. E não se pode deixar de lado a característica desse atual padrão de trabalho que muitas vezes está presente no ensino médio, um padrão de trabalho segregador, classificador, classista, sexista e racista. E sabemos que se desatrelar a esse tipo, né, a esse tipo de padrão não é uma tarefa fácil, né? Nós temos aqui que professores que tentam, né, se desatrelar a isso acabam tendo algumas dificuldades, até porque isso também exige políticas de Estado que façam essa opção política, né, de se desatrelar a esse tipo de padrão de trabalho. Esse caráter meritocrático, hierarquizante e seletivo que existem nessas avaliações externas acaba se encaminhando para a manutenção desse padrão hierárquico, classista, meritocrático, né? E culmina no seguinte discurso: sem mérito, despreparado e até sem valores de dedicação, de esforço, esses jovens, né, e se tratando aqui jovens adultos, não conseguirão, né, entrar em um mercado de trabalho que não siga esses padrões. Então, pessoal, reconstruir esses currículos, né, exige incorporar o conhecimento das relações de trabalho e dos padrões históricos, sociais, políticos, econômicos que vai sendo atrelado ao ensino médio.
é importante ver aqui o trabalho como um eixo estruturante, ou seja, um princípio humanizador, e continuar neste padrão de trabalho, né, explorador, o que acaba se constituindo em uma precarização do trabalho, né, isso é um fator desumanizador. No próximo item, nós temos lutas por direitos articulados. Esses currículos, né, devem estar articulados às vivências desses outros, né? Ou seja, trabalhar nos conhecimentos dos currículos a história da construção de princípios que são universais, levando-se em conta os coletivos sociais, raciais, gênero, campo, periferias, garantindo assim o direito desses coletivos, levando isso em conta a sua especificidade, né? No próximo item nós temos desconstruir as formas de repensá-los. É importante a gente reconhecer os outros educandos como jovens e adultos e também como trabalhadores. E fazer isso é desconstruir as formas como têm sido pensados e alocados em nossa história seus coletivos nas relações de classe, nas relações sociais, étnicas, raciais, de gênero, dos campos e das periferias. É preciso garantir o seu direito a se saber, né? O que nós vimos aqui logo no início da aula. É importante que eles tenham esse direito a se conhecer, a conhecer como eles são vistos, como eles são pensados, como o Estado e as instituições, incluída aqui a própria escola, né, tem olhado para esses jovens e adultos. No próximo item, currículos para suprir carências, desconstruir essas formas históricas, né, de representar os jovens e adultos, adolescentes populares, é visto aqui como suprir carências. Há atualmente uma autoimagem, né, que traz o ensino médio, né, e o ensino superior, que causa impactos, né, nessa imagem dos jovens populares. Esses jovens populares, quando chegam ao ensino médio ou mesmo ao ensino superior, muitas vezes são vistos como jovens que chegam carregando muitas lacunas e carências. Consequentemente, né, devido a essas lacunas e carências que eles já trazem, né, esse é o discurso predominante, eles sempre trariam essas carências, são construídos currículos para suprir essas carências. Então, necessariamente, teria de haver aqui currículos, né, pensando justamente nas carências que necessariamente esses jovens trariam, tanto para o ensino superior quanto para o ensino médio, né? Esta é uma das visões que predominam. E por que nós percebemos que essa visão predomina? Porque os próprios currículos já trazem essa perspectiva de suprir essas carências. Isso acaba sendo refletido, né, em uma visão de desqualificado que os jovens podem ter. Até mesmo professores de ensino médio poderiam ter essa visão de desqualificados por conta desse currículo que sempre estaria nessa perspectiva de suprir carências. E esse tipo de visão dos professores a gente pode ver muito bem quando nós nos deparamos com entrevistas dadas por professores, né? É interessante que quando se trata de um professor da educação básica, na descrição, né, nós temos o nome do entrevistado e a profissão, professor. Agora, é interessante quando se trata de um professor universitário, nós temos aí a adjetivação, né, o determinante.
o nome da pessoa e professor universitário, né? Então não se trata de um professor qualquer, né? É um professor universitário. Então, dentro da própria categoria professor, a gente tem essas divisões, né? E muitos fazem questão de trazer esse determinante. Eu sou professor universitário, né? Eu sou professor. Então, esse determinante universitário é visto muitas vezes para excluir este profissional professor dos demais. E aqui nós temos a importância da escola e do docente em construir um currículo que ajude a reagir a essa visão inferiorizante de carentes, que os mostre porque a sociedade, a mídia e até o Estado e suas políticas e instituições têm pensado dessa forma, né? Isso ao longo da história. E se a escola, a docência e os currículos não forem capazes de destruir essas representações sociais inferiorizantes que têm pensado esses jovens ao longo de nossa história como carentes, inferiores, subalternos, que, pelo menos ao chegarem às escolas, encontrem currículos e docentes que os garantam o direito a receber explicações sistematizadas, sérias, de sua produção como inferiores, carentes, porque diferentes. E no próximo item nós temos jovens reagem a serem pensados à margem. Nós temos aqui que esse ideal de passagem pelo mérito, né? Você só passa se você tiver mérito, está tão arraigado na cultura política escolar que acaba operando diante dos marginalizados, né? Vistos como fracassados. E isso, de fato, acaba confirmando a sua condição de marginais, né? Acabam sendo vistos como preguiçosos, sem valores de esforço, de êxito. E para avançar nessa construção de um novo currículo, né, seria necessário limpar esses currículos, limpar o material didático, tirar todas essas representações sobre os adolescentes e jovens e seus coletivos populares, né? Tirar isso, tirar esse discurso de que eles estão à margem da cultura, do conhecimento, dos valores de trabalho, né? É necessário ainda superar essa visão salvadora que está tão presente nas teorias pedagógicas e no conhecimento escolar. Superar essa visão da escola, do percurso escolar exitoso como passagem de margem, ou seja, tirar essa visão da escola como algo que vai fazer a passagem deles da marginalidade para uma outra etapa. E claro que essa escola, né, não reforce imagens negativas desses jovens, não reforce imagens de culpados por incapacidade mental ou mesmo por falta de esforço. E esse sistema escolar público deve mostrar que até mesmo ele, né, até mesmo esse sistema é segregador. E um ponto importante que nós temos aqui, né, e finalmente chegamos à formação inicial de professores, é que esses dados segregadores, né, tudo isso que foi discutido aqui, que também esteja presente na formação inicial, nos cursos de pedagogia, de licenciatura, se como candidatos à docência aprofundarem no conhecimento crítico dessas práticas, eles irão à docência em condições de trabalhar essas questões com os estudantes do ensino médio. E agora nós chegamos às presenças afirmativas. Não há como negar que, devido à realidade desses jovens populares, o simples fato de chegar ao ensino médio pode ser visto como uma conquista, como nós temos aqui. Poucos conseguem chegar à educação média. Muitos e muitas ficaram no caminho, nem iniciaram o tortuoso percurso
da educação fundamental. Outros foram reprovados, evadidos, tiveram de deixar a escola pela sobrevivência, pelo trabalho ou por não suportar múltiplas repetências humilhantes no percurso escolar. Outro ponto importante que nós temos aqui é trazer a história do movimento operário, dos movimentos sociais, e isso, sendo visto como lutas por reconhecimentos. Essas lutas, são lutas por reconhecimento. Há bastante literatura e produção teórica que mostra o significado político dessas emergências, desses surgimentos, dessas presenças afirmativas dos coletivos sociais. Suas presenças nas escolas encontram sentido nessa diversidade de presenças afirmativas de seus coletivos. E no próximo ponto nós temos: não se reconhecem como excluídos. Essas políticas educacionais vêm sendo apresentadas como políticas inclusivas, Escola inclusiva e currículos inclusivos passaram a ocupar os ideários pedagógicos. E nós temos aqui veiculado um ideal, de escola inclusiva e de currículo inclusivo, que aqueles alunos são pensados como excluídos. E justamente essa escola inclusiva, vai tirar esses alunos da exclusão. E o interessante é que as escolas privadas nem sequer pensam, em serem consideradas como escolas inclusivas. E essas pedagogias da inclusão são inventadas com o objetivo de prometer incluir os excluídos. Esse termo exclusão, excluídos, políticas inclusivas, passou a ser incorporado como uma categoria com maior poder explicativo da produção dos coletivos diferentes em desiguais. E pensar esses jovens, adolescentes, até crianças, como excluídos, é uma forma de pensá-los ainda de uma forma mais segregadora, É vê-los como carentes, como marginais. É vê-los como excluídos e nós como incluídos. E aqui nós temos até mesmo uma dicotomia: os de dentro incluídos e os de fora da cidadela excluídos. E isso de fato é extremamente segregador. E construir outros currículos acaba exigindo, desocultar essas formas de segregar esses outros. E isso exige trabalhar os significados políticos e as consequências sociais do uso dessa dicotomia, excluído e incluído. E nós chegamos agora ao próximo ponto: currículos corretivos das desigualdades. Há um pensamento educacional progressista, de que a democratização da escola, uma escola de qualidade para todos, ser visto como instrumento mais eficaz à correção das desigualdades sociais, raciais e regionais. E trabalhar a produção histórica dessas desigualdades com adolescentes, jovens e adultos, membros de coletivos produzidos em nossa história como desiguais, é desocultar essa história, não apenas ausente, mas ocultada. Nós temos mais uma vez aqui a importância de limpar esses currículos, de todo sinal de apagamento, para trazer essa história da produção dos coletivos diferentes como desiguais para o núcleo central do conhecimento curricular. E no próximo ponto nós temos a produção dos diferentes como desiguais. Esses currículos tendem a assumir como aspecto central reconhecer que essas desigualdades são produções histórica, social, política, econômica e cultural. E isso marca o nosso padrão colonial capitalista de formação social. E aqui são importantes os estudos e análises que nas ciências sociais mostram essa longa e persistente história da produção dos desiguais. Há professores que assumem esse profissionalismo, de garantir a esses alunos o direito a conhecer esses processos históricos de produção, isso de sua própria condição,
e como eles são vistos como desiguais. No próximo ponto, nós temos a produção dos outros como inexistentes. Esses outros em nossa história foram sendo produzidos, né? O discurso dos outros, né, foi sendo visto como um discurso inexistente, né? Há, de fato, aqui, né, uma espécie de abismo entre o nós e os outros. O nós existentes e os outros sendo vistos como inexistentes. E ao não existirem, eles não são passíveis de serem incluídos, de estarem copresentes nos mesmos espaços de educação, nem mesmo nos currículos. Por isso que nós temos aqui também veiculado por esses currículos, essas escolas, né, que se dizem inclusivas, a produção da própria inexistência dos outros. E como forma de resistência está a de eles não serem pensados como carentes, marginais e excluídos, até mesmo desiguais. Então eles devem resistir a esses processos históricos que são mais radicais, que se afirmem como gente, humanos e cidadãos plenos. E isso se relaciona com o próximo ponto, a afirmação de identidades étnicas, raciais. Cresce aqui essa sensibilidade e responsabilidade dos coletivos docentes para que esse direito dos jovens adultos sejam garantidos, né? E considerando a pluralidade de estudos que já existem sobre esses processos de classificação e inferiorização dos povos indígenas, negros, quilombolas, que é tão marcante em nossa formação social e econômica, que sejam levadas às histórias de resistência e que isso esteja presente de forma sistemática nos currículos. E como organizar o currículo e o trabalho docente. Os coletivos docentes que se arriscam a inovar nesses currículos, né, eles acabam vendo que não é suficiente mexer nos conhecimentos escolares. É preciso ir mais além. É preciso mexer na forma curricular, na organização dos conhecimentos, na organização da própria grade, né, da grade escolar, disciplinar, que é segmentada, hierarquizada. As diretrizes curriculares trazem análises avançadas sobre os conteúdos a serem trabalhados, mas a forma escolar e curricular tradicional acaba sendo intocada, não é questionada. Essa forma escolar curricular é vista aqui como algo conformante, deformante do conhecimento e do trabalho docente e discente. A política de avaliações externas, né, acabam impedindo, né, acabam limitando as tentativas dos professores de inovarem no conhecimento e no próprio trabalho. O que é avaliado acaba tendo maior peso, né? Essas avaliações, como por exemplo o Enem, acabam determinando a forma curricular do ensino médio. E um dos caminhos possíveis, né, para superar isso é entender a especificidade dos educandos, adolescentes, jovens, adultos trabalhadores. Esse caráter linear, rígido, sequencial da organização curricular dos tempos acaba se chocando com a condição dos jovens trabalhadores em debates pela sobrevivência, submetidos a ritmos de que eles não têm controle. E justamente um dos grandes motivos para a gente ter muita evasão e desistência no ensino médio é essa dificuldade de eles articularem a rigidez que existe nos tempos escolares com a sua falta de controle do trabalho, né? O trabalho ele é incerto para esses jovens. Então, não dá para eles definirem os horários de trabalho, os dias de trabalho, né? Porque é algo muito incerto. Então, essa instabilidade do trabalho, juntamente com a rigidez dos tempos escolares, acaba dificultando a permanência desses jovens no ensino médio. E eu tinha chegado naquela época, depois de 16 anos
de exílio, sabe? Puxa, eu vivia com cheiro de caju. No dia que eu dei um curso na Universidade de Dar es Salaam, que é a capital de um país da África que se chama Tanzânia. E o campus da universidade é todo plantado de cajueiro e mangueira. Você imaginou para um cara do Nordeste, proibido de voltar ao Brasil e um dia ir dar um curso no lugar daquele? Eu fiquei doido, entendeu? O único problema que eu tive na Tanzânia, no primeiro dia, eu até já contei isso, foi quando eu estava passeando nesse campus com um professor, de repente ele agarrou minha mão, entende? E ficou assim, de mão balançando, e eu dizia, meu Deus do céu, o que é que vão dizer em Pernambuco? Eu agora quero, ao recontar essa história, eu quero fazer uma declaração pública, quer dizer, indiscutivelmente a minha reação era uma reação machista, uma reação discriminatória, e eu quero dizer a vocês que eu evoluí muito, entende? Eu tenho um profundo respeito pelas opções dos outros, das mulheres que querem viver e exercer sua sexualidade com outras mulheres e dos homens que exercem a sua sexualidade com outros homens. Eu estou no meu canto, muito contente e muito bem, mas respeito profundamente os outros. E quero agora fazer a crítica de mim mesmo, quer dizer, mas a crítica de mim mesmo era a crítica à minha cultura. Evidentemente que você já imaginou Pernambuco, o pernambucano, nordestino, machão daquele. E quando o professor agarrou minha mão, foi uma coisa louca. Eu fiquei doido. No momento que ele deslagou, eu meti as duas nos bolsos. Com medo. Era quase uma agressão, entende? E aí eu dizia a mim mesmo, enquanto ele passeava comigo, balançando a mão, feito namorados, eu dizia a mim mesmo, se fosse uma mulher que estivesse com a minha mão, o que é que eu estaria sentindo? Possivelmente nada contente. Não? Então era um treco machão, machista. Isso me preparou para meses depois ir à Índia, e cheguei à Índia, tive uma doença, uma infecção perigosíssima, e tive que ser recambiado às pressas para a Europa, e lá os médicos também pegavam minha mão, abraçavam, eu nem me importava mais. Alisavam minha mão, dizia, Dr. Freire, e eu digo, tá ok, pode agradar.